Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo iremos analisar de forma breve o artigo intitulado A Stochastic Configuration Network Based on Chaotic Sparrow Search Algorithm. Como o próprio título sugere, por acaso vocês já ouviram falar em pardais caóticos? Não estamos falando de algo saído de um filme de Hitchcock, mas sim sobre uma analogia do comportamento forrageiro e antipredatório dos pardais, que dentre os algoritmos de otimização por enxame, possui grande habilidade de otimização e eficiência. Neste trabalho, os autores Shenglong Zheng e Shifei Ding utilizaram o modelo do Sparrow Search Algorithm, conhecido como SSA, para criar um modelo caótico, que utiliza três aspectos principais para aumentar a otimização global do algoritmo original. Dentre eles, um mapeamento logístico para iniciar a localização da população, os hiperparâmetros autoadaptativos para reduzir o tempo de convergência e o operador de mutação para aumentar a diversidade da população do SSA, escapando de ótimos locais. Com tudo isso, o objetivo é criar uma Stochastic Configuration Network que tem sua eficiência e acurácia superior demonstradas através de experimentos numéricos. Ok, pode parecer um pouco complexo, e acredite, é assim, mas iremos explicar cada algoritmo brevemente para facilitar a compreensão. Como vocês podem perceber aqui no fluxograma de construção de uma Stochastic Configuration Network, ela começa com uma série de dados de entrada, depois temos a inicialização dos parâmetros, que são aqueles parâmetros de padrão de uma rede neural. Após isso, nós temos o cálculo do erro residual, que é necessário para a gente poder configurar esse tipo de rede. E após, nós temos a atribuição dos valores W e B de acordo com um mecanismo supervisório, né? Após passar por esse passo, nós temos a determinação dos pesos de saída do vetor beta e temos o aumento gradual do número de nós da camada oculta. Esse aumento é feito gradualmente de acordo com uma série de condições de término. Enquanto essas condições não forem satisfeitas, ele continua fazendo a configuração principal no laço de construção da Stochastic Configuration Network. Depois disso, ele tem os resultados de saída e o modelo é construído. Já no caso do Sparrow Search Algorithm, ele também começa com uma inicialização dos parâmetros e depois o fluxograma segue para o laço principal do algoritmo, que consiste em dividir a população de Sparrows em producers e scroungers, depois atualizar a localização dos produtores através de uma equação específica, calcular a localização dos scroungers também com uma equação, e selecionar os scouters de forma randômica e renovar a localização deles de acordo com outra equação. Após isso, nós temos então obtido a localização e os melhores valores de fitness possíveis, né? E isso é feito também até que certas condições de término sejam feitas, ou seja, enquanto essas condições não forem satisfeitas, o laço principal continua. No fim, nós temos o melhor vetor X e o melhor valores de fitness possíveis desse algoritmo. E por fim, mais ou menos importante, nós temos então a construção do CSSA-SCN, que nada mais é do que a junção dos dois principais algoritmos que nós vimos até agora, para nós termos então o Chaotic Sparrow Search Algorithm junto com a Stochastic Configuration Network. Ele também começa com uma série de dados de entrada, depois para a inicialização desses parâmetros, e antes de entrar no laço principal, ele faz então um mapeamento logístico e as transformações necessárias. Após isso, ele entra primeiro na construção da Stochastic Configuration Network, de acordo com o algoritmo que nós já vimos, e passa, após isso, para o Sparrow Search Algorithm. Depois que ele passou por esses dois passos principais do laço, ele entra na parte de mutação, né, e faz um teste para verificar se as condições de término foram alcançadas. Se não, ele repete o passo inicial, né, e volta a fazer o laço principal do algoritmo, certo? Após isso, no final, ele obtém os valores ótimos de R de lambda, ele constrói e treina a rede estocástica e obtém os valores de saída. Agora, com esses aspectos já resolvidos, finalmente podemos conferir os experimentos. Dentre os diferentes datasets utilizados para validar a eficiência do algoritmo apresentado nesse artigo, um deles utilizava uma função de valor real em um treinamento que consistia de 1000 amostras com pontos em 0 e 1 e 300 amostras de teste com espaçamentos sobre 0 e 1. Como resultado, foi feita uma tabela comparativa que comparava os resultados obtidos com o CSSA-SCN com outros algoritmos semelhantes de estado da arte, e de fato obtemos que ele tem uma eficiência melhor do que esses outros algoritmos.
Por fim, podemos concluir que o CSSA-SCN combina uma abordagem tanto de algoritmo de busca quanto de configuração de rede neural e tenta otimizar as partes mais complexas dessas duas abordagens. Quando comparado com outros métodos de estado da arte, ele tem ganhos bem significativos e uma eficiência muito maior. E por fim, também vale lembrar que é uma técnica de alta eficiência quando estamos lidando com grandes conjuntos de dados. Espero que a abordagem desse trabalho tenha ficado clara para todos. Obrigado pela atenção e até mais.